Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos conversar sobre um tema que está próximo de nós, que muitas pessoas da região sentem na pele. Estou aqui com o Leonardo e o Paulo. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Michael. Preparado para mais um episódio. Olá a todos, bora para mais um episódio. E esse é muito importante. E talvez um dos mais necessários que a gente já fez aqui no podcast, porque estamos falando de um problema que continua acontecendo enquanto muita gente já virou a página. E hoje talvez seja um daqueles episódios que necessitam mais do que informação, necessitam de sensibilidade. Porque estamos falando de um tema que envolve perda, memória e também responsabilidade coletiva. Não é apenas sobre entender o que aconteceu, mas sobre refletir o porquê continuou acontecendo. O tema de hoje é São Sebastião. As chuvas que voltaram a alagar a cidade no começo do ano e a sensação de que, mesmo após a tragédia de 2023, pouca coisa mudou, né? E é um tema que toca a todos nós diretamente. Conhecemos o lugar, conhecemos pessoas que moram lá. Não se trata de algo distante da gente. Sim, isso muda completamente a nossa forma de olhar para o caso. Quando o problema é perto, ele deixa de ser só notícia e passa a ser uma responsabilidade. Exatamente, acredito ser importante começarmos esclarecendo. Esse episódio ele nasceu de uma reportagem que produzimos e fomos a campo. Conversamos com moradores que viveram e ainda vivem essa realidade. Coletamos imagens. Então, o que vocês irão ouvir aqui não é um palpite, é o que vimos e ouvimos de quem vive essa realidade na prática. Exatamente, Paulo. E por isso que decidimos transformar essa apuração em uma conversa. Porque a reportagem mostra os fatos, mas o podcast nos permite refletir, aprofundar e discutir, né? O que esses fatos significam para a sociedade. E o título do episódio já entrega o tom. A chuva passa e o descaso fica. Porque essa é a síntese de tudo que vamos conversar aqui. E além disso, eu acho importante dizer também que esse episódio não é apenas sobre São Sebastião. Ele é parte de São Sebastião, mas fala de algo muito maior. Fala sobre como lidamos com tragédias no Brasil, independente do lugar. Porque, infelizmente, esse podcast poderia ter outro nome de cidade. E ainda faria sentido. Esse talvez seja o maior problema. Parece que existe um padrão. Quando acontece uma tragédia, a comoção, todo mundo fala, todo mundo se mobiliza, mas depois o assunto desaparece. E isso se torna perigoso, porque quando a memória coletiva desaparece, a cobrança também desaparece. E quando a cobrança desaparece, a chance de mudança real diminui muito. E é justamente nesse vazio que o abandono cresce, porque ninguém está olhando. Então hoje, nosso objetivo aqui é justamente esse. Lembrar, relembrar, retomar essa pauta, porque ainda há pessoas vivendo com esse problema em todos os dias. E se esse episódio conseguir fazer alguém olhar para esse problema com mais atenção, ele já terá cumprido parte do seu papel. Leonardo, antes de entrarmos na história em si, você poderia situar o público que talvez não conheça a região, onde fica São Sebastião, como é a cidade? Claro! São Sebastião ele fica no litoral norte de São Paulo. É uma cidade muito conhecida pelas praias, pelo turismo de verão, principalmente Maresias, Cambori e Boiçucanga. No verão, a população mais que dobra. No entanto, existe uma outra São Sebastião que não aparece nos cartões postais e que quase ninguém conhece. E essa outra São Sebastião é a dos morros, dos bairros mais afastados, das comunidades que cresceram em área de risco. É uma parcela significativa da população, não se trata de minoria. E muitas vezes essa população invisível sustenta a própria cidade. Trabalhadores do turismo, comércio, dos serviços. Isso é importante destacar porque às vezes existe uma narrativa equivocada de que essas áreas são casos isolados. E não são. Estamos falando de milhares de pessoas que vivem essa vulnerabilidade diariamente. Exatamente. E o problema da região também é geográfico. Temos a Serra do Mar de um lado, o mar do outro, e uma faixa estreita de terra no meio. Quando chove muito, a água desce dos morros com força. Se o solo não suporta, ocorrem deslizamentos. Se a drenagem não funciona, acabam surgindo os alagamentos. E foi exatamente isso que aconteceu em 2023, correto? A combinação da geografia com a falta de preparo se transformou em uma tragédia. Exatamente. Em fevereiro de 2023, o litoral norte foi atingido por um temporal histórico. Choveu em poucas horas o que normalmente cairia em um mês inteiro. O resultado foram dezenas de mortes, casas soterradas e famílias inteiras destruídas. Foi uma das maiores tragédias climáticas do estado nos últimos anos.
E esse tipo de evento extremo já não pode mais ser tratado como exceção. Ele está se tornando parte de uma nova realidade climática. E quando falamos em tragédia climática, é importante lembrar que não se trata apenas da chuva. A chuva ela foi intensa, sim. Porém, se a infraestrutura estivesse preparada, se as pessoas não morassem em área de risco, se houvesse alerta antecipado, talvez a tragédia tivesse outro tamanho. E esse é o ponto central. Esses desastres têm nome, mas têm causa. E é a causa que quase sempre passa pelo descaso histórico do poder público. E aqui entra também a discussão sobre as mudanças climáticas. Eventos extremos estão se tornando mais frequentes. São Sebastião não é a exceção. Temos Petrópolis, Recife, Rio Grande do Sul. A todo momento há um lugar do Brasil sofrendo com isso. E o padrão ele se repete. Chove, pessoas morrem, o governo promete obra, a mídia esquece, a população se vira sozinha. Até a próxima chuva. É quase um ciclo previsível. E é isso talvez seja o mais revoltante. Já sabemos o roteiro da tragédia antes dela acontecer. E existe um contraste muito forte, São Sebastião, não existe? Existe, claro. Você tem de um lado condomínios de alto padrão, turismo, praia e lazer, e do outro tem famílias vivendo em áreas vulneráveis, muitas das vezes sem a estrutura básica. E esse contraste ele me chama muita atenção, porque muitas vezes o turista ele passa pela cidade e não vê o outro lado. Exatamente. Ele vê a praia, ele vê o restaurante, ele vê o verão. E ele acaba não vendo a encosta atrás da casa de alguém, não vê a drenagem entupida, não vê a rua que vira rio quando chove. Não vê a rotina do medo, porque para muita gente a temporada de chuva significa noite sem dormir. Isso mostra como a desigualdade e o clima se cruzam, porque a chuva cai para todos, mas o impacto não é igual para todo mundo. Quem mora em condomínio fecha a janela. Quem mora em área de risco passa a noite toda acordada. Essa frase resume muito bem, e talvez resuma também a desigualdade brasileira. E agora vamos ao coração do episódio, a história de Itamir Ferro. Eu fui até São Sebastião e tive a grande oportunidade de conversar com ele. Foi uma bela entrevista e bem marcante que eu já realizei. Conta aí pra nós, Michel, quem é o Itamir? Itamir é um morador antigo de São Sebastião. Mora há anos no mesmo bairro, conhece vizinhos próximos, distantes, conhece a região como ninguém. Tem uma sensibilidade para falar do que está acontecendo que é muito potente. E isso faz uma baita diferença, porque quando alguém que vive o problema fala, a narrativa muda. Não é estatística, é experiência. E o que ele contou de mais marcante? A primeira coisa que me chamou a atenção foi quando ele disse que os alagamentos sempre existiram, mas nunca foram como são agora. Isso já diz muita coisa, né? Porque às vezes acreditamos que o problema sempre está no mesmo tamanho, porém piorou. E a rua dele especificamente, como que ela tá? A rua dele alaga toda vez que chove forte. E quando eu digo que alaga, olha, não é uma poça simples, a água sobe, invade a garagem, a rua vira um rio. As fotos, os vídeos que vocês viram em nossas reportagens são da própria rua dele, de janeiro desse ano. Isso é importante destacar, estamos falando de 2026, não é imagem de arquivo, não é memória de tragédia passada, é presente. Eu pude ver as fotos, Paulo, são impressionantes. A imagem de carro com água até a metade, garagem completamente submersa. E quando eu recebi aquelas imagens para editar, eu fiquei bem impactado, porque vemos enchentes nos noticiários frequentemente. Mas quando você vê a foto da casa de uma pessoa específica, com nome, com história, é diferente, torna-se humano. E talvez esse seja o maior papel do jornalismo, devolver a humanidade aos números. Porque quando ouvimos mais uma enchente, parece distante, mas quando vemos o rosto de alguém como Itamir, entendemos que aquilo tem nome, história e consequência. Pois é, Paulo, e essa é a força do jornalismo de proximidade. Quando você traz a história individual, ela ressoa mais. E Itamir tem uma história que vai muito além de apenas um alagamento. Então, conta pra gente a parte da tragédia de 2023, Michel. Bom, ele conhecia muitas pessoas que morreram na tragédia, pessoas até próximas, e o que chamou a atenção foi que ele cedeu uma das suas casas de aluguel para um casal que acabou perdendo sua casa. Então, sem custo algum, apenas um ato humanitário, vamos dizer. Isso é muito forte mesmo. Porque em meio ao caos ele escolheu como é que eu posso te dizer, Paulo? Ele escolheu ser humano. Isso revela muito sobre quem ele é.
E isso também mostra algo que eu considero importante de falar. Quando o Estado falha, é a comunidade que se ergue, é o vizinho que se ajuda, é o morador que abre a casa, é a igreja que faz vaquinha. Não deveria ser assim, infelizmente, mas é. Exatamente. E Tamir é um exemplo perfeito disso. É uma pessoa comum, não é um político, nem um ativista profissional, é apenas um cidadão que viu o sofrimento do vizinho e decidiu fazer alguma coisa. E esses são os heróis reais, né? Não tem capa, não tem holofote, mas mudam a vida de alguém de verdade. Outro ponto que eu achei muito interessante, que ficou na minha cabeça, foi quando eu perguntei para ele o que ele sente quando começa a chover forte. E o que ele me respondeu eu achei bem interessante. Ele comentou que a sua esposa, que acaba sofrendo mais, porque toda vez que chove forte, ela acaba ficando com medo da rua dela alagar de novo, então meio que criou um trauma, né? Sim, isso mostra que o desastre ele não termina quando a água abaixa, infelizmente. Ele continua dentro da cabeça das pessoas. Isso evidencia um efeito de tragédia sobre o qual poucos falam, o trauma psicológico. As pessoas que viveram 2023 ou que perderam alguém não se recuperaram de uma hora para outra. É uma ferida que continua sendo aberta. E não é apenas quem perdeu uma casa ou um familiar, é toda a população que mora na região. Porque quando você sabe que pode acontecer novamente, você nunca relaxa. Eu quero fazer um destaque para um detalhe da entrevista que me marcou muito. Qual? Conta aí pra gente, Mike. O tom de voz dele. Não era revolta, não era grito, era apenas cansaço. Caraca, isso é forte. Pois é. Cansaço de alguém que já reclamou muitas vezes, que já pediu ajuda e parece que não vai acreditar que isso vai mudar logo. Isso é muito simbólico, porque às vezes o abandono institucional não aparece só na falta da obra, ele aparece quando o cidadão para de acreditar. Quando ele perde a esperança. Exatamente. Porque ele não estava falando apenas da água entrando na garagem, ele estava falando de uma sensação de abandono. E o abandono ele gera indignação, né? Mas também gera desgaste emocional. E isso também adoece. Sem dúvidas. Falamos muito dos danos materiais de casa, carro, rua, mas pouco se fala sobre a saúde mental. Quantas noites mal dormidas, quantos alertas de chuva gerando ansiedade. Quantas crianças crescendo com medo de temporal. Isso também é impacto social. E esse talvez seja o tipo de dano mais invisível, justamente por isso, muitas vezes ignorado. E chegamos ao ponto central da nossa reportagem, que é o descaso. Porque Tamir não ficou parado esperando, ele fez a parte dele, ele foi atrás de soluções. Conta aí pra gente, Michel. Bom, ele me contou que procurou a prefeitura, ele pediu um bloqueio da rua nos pontos críticos, solicitou melhoria de drenagem, pediu obras e sabe o que disseram para ele? Que está apenas no projeto. No projeto, né? Essa frase resume o Brasil inteiro. É quase uma resposta padrão, um jeito institucional de dizer: sabemos o problema, mas ele ainda não é a nossa prioridade. Porque o problema ele não é a falta do discurso. O Brasil tem discurso demais. O problema é a distância entre a promessa e a execução, entre o anúncio e a realidade. E sabe o que é mais grave em tudo isso? Após a tragédia de 2023, foram anunciados bilhões de reais em investimentos para o litoral norte. Veio o governador, veio o ministro, veio o prefeito. Anúncios de obras de drenagem, contenção de encostas, prevenção, mas 3 anos depois, muita coisa simplesmente nem sequer saiu do papel. E quando você volta à rua, conversa com o Itamir, ele mostra a casa alagada em janeiro de 26, 3 anos depois, o mesmo problema. Eu gostaria de fazer uma reflexão aqui também, porque falamos de poder público, falamos de prefeitura, de governo, mas no final do dia somos nós, são os políticos que elegemos, é o dinheiro do imposto que a gente paga. E por isso a cobrança precisa ser permanente. Democracia não termina na urna. E é aqui que entra a importância do jornalismo, porque se ninguém cobrar, se ninguém mostrar, se ninguém disser, olha, isso ainda não foi feito, as autoridades continuarão acreditando que está tudo bem. Perfeito, Paulo. E é por isso que a nossa profissão é importante. Não se trata apenas de contar a notícia, é lembrar, é cobrar, não deixar a sociedade esquecer. E aqui tem uma crítica que eu quero fazer com cuidado, mas precisa ser feita. A grande mídia esquece. Quando aconteceu a tragédia em 2023, todos os jornais cobriram, sem exceção de nenhum. Havia equipe ao vivo, especial de TV, reportagem profunda, mas e depois? Quem ainda fala de São Sebastião 3 anos depois?
quase ninguém. E esse é o ciclo do esquecimento da mídia. Só volta a falar quando acontece novamente, né? Infelizmente. Enquanto isso, pessoas como Itamir vivem na pele esse esquecimento. Porque para ele a tragédia nunca acabou, ela continua. Ano após ano, em forma de alagamento, de medo, de incerteza. E nisso tudo entra uma discussão importante. O que esperamos de uma cidade, de um estado, de um governo? Esperamos que apareça apenas quando vir a tragédia ou queremos prevenção de verdade? Porque a prevenção ela dá menos audiência, né? Infelizmente. Tragédia dá. E o sistema todo se acomoda nesse modelo. Tragédia, resposta emergencial, esquecimento e a repetição. E quem pai que mora lá, né? Sempre assim. E existe um ponto que me incomoda muito. Qual, Paulo? É o ponto que é a normalização, né? Parece que a gente se acostumou com a tragédia. Como assim? Sai a notícia, mais uma enchente, mais um deslizamento, mais uma família desabrigada e seguimos a vida. Cara, isso é verdade. Mas o risco disso é quando o absurdo vira rotina, quando o inaceitável passa a parecer normal. E não deveria ser normal, né? Não, é para ser estatísticas, são pessoas. E quando vira estatística, perdemos a humanidade. Exatamente. Por isso insistimos tanto em contar a história como a do Itamir, porque nome importa, o rosto importa. Humaniza o problema. Bom, e vale dizer aqui, São Sebastião não é um caso isolado, esse padrão se repete em todo o Brasil. Verdade, Léo. E vale recordarmos alguns casos, né? Como Petrópolis em 2022, mais de 200 mortos. Houve promessa, houve plano, houve anúncio. E atualmente a cidade ainda possui área de risco ocupada e infraestrutura precária em vários pontos da cidade. Rio Grande do Sul, em 2024, uma das maiores enchentes da história do estado. Cidades inteiras embaixo d'água. E a reconstrução até hoje caminha de forma lenta. São exemplos que mostram algo importante. O problema muda de estado, mas a lógica da resposta continua sendo a mesma. Exatamente. Temos como exemplo Recife, Salvador, Belo Horizonte. Toda a região metropolitana tem área de risco, tem comunidade vulnerável, tem promessa de obra que não sai do papel. E é o ponto comum, né, entre todos esses casos. As pessoas que mais sofrem são as mais pobres. Que quem tem condição mora em área segura. Quem não tem vai para encosta, vai para a beira do rio, área de risco, não por escolha, mas por falta de opção mesmo. E esse é um ponto que eu gostaria de reforçar. Quando falamos de tragédia climática no Brasil, a gente está falando também de uma questão social. As mudanças climáticas afetam a todos, mas afetam muito mais quem já era vulnerável. Exatamente, isso desmonta um argumento comum de que a natureza é igual para todos. Não é. O impacto é profundamente desigual. Isso revela uma injustiça enorme, né? Quem menos contribui para o agravamento do cenário costuma ser quem mais sofre com as consequências dele. Sim, e os dados comprovam isso. Estudos da Fiocruz, do IPCC e de diversos institutos. O Brasil precisa se preparar para um futuro com mais eventos extremos, infelizmente. E essa preparação envolve obras, sim, mas envolve também política social, habitação e planejamento urbano. Até aqui, falamos muito sobre histórias, sobre impacto humano e sobre responsabilidade pública. Mas existe uma outra forma de entender esse problema, pelos números. Porque os dados ajudam a mostrar o que aconteceu em São Sebastião e não é apenas uma percepção dos moradores. Existe uma realidade estatística que confirma isso. E talvez o primeiro dado que precisamos lembrar seja justamente de 2023. São Sebastião registrou aproximadamente 682 milímetros de chuva em apenas 24 horas. Para quem está ouvindo e talvez não tenha dimensão disso, estamos falando de um volume absolutamente extremo, um dos maiores já registrados no Brasil em tão pouco tempo. Para comparar, em muitas cidades brasileiras, esse volume representa praticamente a chuva esperada para 4 meses inteiros, ou seja, caiu em um dia o que normalmente levaria meses para cair. E esse foi o evento que provocou uma das maiores tragédias climáticas da história recente do estado de São Paulo. Casas destruídas, deslizamentos, dezenas de mortes, milhares de pessoas impactadas. Mas o que mais chama atenção não é apenas 2023.
é o fato de que, mesmo depois daquele desastre, o problema continuou aparecendo. Exatamente. Em janeiro de 2026, os bairros da costa sul de São Sebastião, como Camburi e Boiçucanga, registraram mais de 100 milímetros de chuva em poucas horas, provocando novos alagamentos, enxurradas e transtornos para os moradores. E aqui existe um ponto importante. 100 milímetros é muito menos que 682. Ainda assim, voltou a alagar. E isso muda completamente a interpretação do problema, porque mostra que não é necessário um evento histórico para gerar impacto. Basta uma chuva forte dentro de uma infraestrutura vulnerável. Em outras palavras, a cidade continua sensível ao problema. E tem mais. Pouco antes disso, em dezembro de 25, São Sebastião registrou 145 milímetros em apenas 3 horas. E isso representa quase 67% da média de chuva esperada para o mês inteiro, concentrada em um intervalo curtíssimo. Isso significa que o comportamento da chuva mudou. Não é necessariamente que está chovendo o tempo inteiro. Muitas vezes está chovendo de forma mais concentrada. E isso é exatamente o que os climatologistas vêm alertando há anos. Uma atmosfera mais quente retém mais vapor d'água. E quando esse vapor precipita, ele cai de forma mais intensa. Traduzindo, menos dias de chuva contínua e mais episódios de chuva extrema. E isso é particularmente perigoso em cidades como São Sebastião, por causa da geografia local mesmo. Tem serra de um lado, Tem mar de outro. pouco espaço urbano no meio. E quando a chuva desce da serra, ela ganha velocidade. Se a drenagem não acompanha, a água invade ruas, casas e bairros inteiros. E esse é um ponto importante. Os dados de 2026 mostram que a cidade ainda responde mal a volumes que deveriam ser administráveis. Porque ninguém está dizendo que 100 milímetros é pouca chuva, não é. Mas uma cidade preparada precisa responder melhor a isso. Principalmente uma cidade que já viveu uma tragédia desse tamanho. Exatamente, porque depois de 2023, o esperado era uma cidade mais preparada, não menos vulnerável apenas no discurso, mas preparada na prática. E quando ouvimos relatos de moradores como Itamir, e depois olhamos para os números, as duas coisas se conectam. O morador diz, continua alagando. E o dado confirma, continua mesmo. E talvez esse seja o dado mais duro de todos. Não é um recorde de 2023, não é o acumulado de 2026. Porque repetir significa que o aprendizado ainda foi insuficiente. E repetir significa que o risco continua. E quando o risco continua, a pergunta volta: o que foi realmente resolvido? Essa é a pergunta que precisa permanecer depois que a chuva passa. E com isso voltamos a Itamir, porque ele é o exemplo do brasileiro que vive isso na pele. Ele não escolheu morar para sofrer com essa chuva, ele construiu sua vida ali. Tem casa, tem família, tem história, e agora vive sob ameaça constante. Isso torna tudo mais cruel, né? Porque a gente não está falando apenas de imóveis ameaçados, estamos falando de vidas construídas durante décadas. Exatamente. E talvez seja uma das grandes perguntas do nosso tempo. Como o Brasil vai se adaptar às mudanças climáticas? Até porque a gente não está falando de um futuro distante. A gente já está falando de algo que já está acontecendo. Exatamente, a gente já está vivendo por isso. E adaptação significa investimento. Planejamento. E política pública séria. Não é algo que resolve só com discurso. Nem só com solidariedade. Solidariedade ajuda a sobreviver. Política pública ajuda a evitar tragédia. E talvez seja a principal mensagem desse bloco. Prevenção custa menos do que reconstrução, em dinheiro e em vidas. Pessoal, estamos caminhando para o fim do nosso episódio. Quero fazer uma rodada de reflexão final. O que vocês tiraram depois de tudo que conversamos aqui? Olha, para mim, o que fica é a força da comunidade, né? As pessoas se ajudando, abrindo as próprias casas, dividindo o pouco que tem ali. Mas também fica uma tristeza, né? Porque ninguém deveria precisar fazer isso. O Estado que deveria estar presente. Mas quando o Estado não está, a população se vira. Só que isso tem um limite, né? Infelizmente. Exatamente. A gente vê beleza na solidariedade, mas ela não pode ser usada como desculpa para a ausência do poder público. Eu acredito que fica uma pergunta no ar. Até quando?
Quantas tragédias precisarão acontecer para que algo mude de fato? Porque a chuva vai continuar caindo. Enquanto a infraestrutura não acompanhar, a gente vai continuar contando os estragos. E pior ainda, contando o número de mortos. Olha, para mim o que fica é a força do jornalismo de campo. Fui para São Sebastião pensando que iria fazer apenas uma reportagem. Voltei bem transformado, porque conhecer o Itamir, a história dele, a situação dele, as fotos, os vídeos da casa alagada, isso me modificou bastante. Acredito que essa é a missão da nossa profissão. Eu concordo plenamente. E é por isso que precisamos continuar fazendo esse trabalho, né? Indo a campo, conversando com as pessoas, dando voz principalmente para quem não tem. E sabe por quê, Paulo? Porque ouvir é também uma forma de respeito. Contar essas histórias é uma forma de responsabilidade. E o que queremos com este podcast não é gerar pessimismo ou coisa do tipo. Pelo contrário, é gerar consciência, porque consciência gera mobilização. E mobilização pode gerar mudanças. Exatamente. E é isso que a nossa reportagem quer mostrar. O problema nunca é a chuva. O problema é o descaso. São Sebastião não precisa de mais promessas, precisa de ação. E o nosso recado para quem está ouvindo, principalmente para quem mora em área de risco é: você não está sozinho. Há pessoas lutando, há pessoas cobrando, registrando. E quanto mais falarmos sobre esse assunto, mais difícil vai ficar de ignorar. E para quem não vive nessa área de risco, fica o convite, né? Não ignore. Compartilhe esse podcast, converse com seus amigos, com sua família e principalmente com seus políticos. Porque a tragédia do outro, ela pode ser a sua amanhã. Porque a empatia, ela também é cidadania. Entender a dor do outro, mesmo quando ela não nos atinge diretamente, né? É a parte do que constrói uma sociedade melhor. A indiferença, ela também destrói. Só que de uma forma muito mais silenciosa. Exatamente. Às vezes a gente só precisa começar com algo simples. Escolher não ser indiferente. Bom, e para encerrar, eu gostaria de agradecer profundamente o Itamir, que cedeu a entrevista para mim, abriu sua casa, conheci sua esposa, mostrou toda a sua situação da sua rua. Ele confiou muito no nosso trabalho, dividiu sua história conosco. Então acho que sem o Itamir esse episódio não existiria. Sim, muito obrigado Itamir, Obrigado, de verdade. Obrigado mesmo, Itamir. Bom, muito obrigado, Leonardo, Paulo, por essa conversa. É muito bom estar aqui com vocês. Se vocês ouvintes conhecem alguém que vive em área de risco e essa pauta ele toca de alguma forma, compartilhe esse episódio. Quanto mais pessoas falarem sobre isso, mais difícil fica de ignorar. E antes de encerrarmos, gostaria de fazer um belo convite para quem está nos ouvindo. Qual, Michel? Que você pense se existe algum problema na sociedade que pareça normal, mas não deveria ser. Um alagamento recorrente, uma rua abandonada, uma área sem estrutura, um bueiro que está mal localizado. Porque a transformação começa quando alguém decide não normalizar mais aquilo, né? Sim, quando alguém decide olhar também aquela situação. Quando alguém decide cobrar também, né? Exatamente, porque toda mudança coletiva começa com uma decisão individual. E eu queria deixar uma última reflexão, mais humana. Durante toda essa conversa, falamos sobre números, sobre tragédias, sobre infraestrutura, política pública, tudo isso é importante. Mas no fim, quando a chuva começa a cair, o que existe dentro de cada casa não são estatísticas, são pessoas, são famílias tentando proteger os seus filhos, idosos preocupados, mães sem dormir, pais tentando transmitir segurança sem saber o que vão conseguir. E talvez isso que mais precise nos tocar. Entender que por trás de cada reportagem sobre a enchente, existe alguém vivendo medo de verdade. E quando esse medo continua fazendo parte da rotina de tantas famílias, esse assunto não pode ser tratado como algo normal, não pode ser esquecido. E enquanto houver alguém vivendo esse medo, essa conversa, esse tema vai continuar sendo necessário. Então, até o próximo episódio, pessoal. Até a próxima, galera. Até a próxima. Obrigado por nos ouvir. Acompanhe nas redes sociais. Obrigado a todos.